Isso no ITCMD, tá? Então, ou você paga o ITBI inteiro ou o ITCMD inteiro. O ITCMD, se você parcelar, você precisa pagar a primeira, pelo menos antes de fazer a escritura. O restante fica como obrigação pessoal de se realizar o pagamento. Certo? Em Santa Catarina, a gente vai ter um fundo, né, chamado FRJ, que é o Fundo de Reaparelhamento do Judiciário, que também deve ser pago antes da escritura. Então, Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. Vocês talvez não vão encontrar essa terminologia lá no edital de vocês, mas ele está dentro do regimento de custas. Tá? Então, ele está abrangido lá no direito judiciário. Então, lá naquelas últimas 5 questões, poderia se cogitar a possibilidade de cobrar o FRJ. O FRJ, quem paga é a parte. Tá? A gente entrega, é nossa responsabilidade emitir o boleto para a parte pagar, junto com os demais impostos. E ele vai incidir sobre atos com conteúdo econômico. Aqui no Notas, não vai pagar FRJ as procurações, mesmo que contenha valor, salvo em causa própria, porque isso é os requisitos da compra e venda. Subestabelecimentos não paga, testamentos não paga, e as atas notariais apenas as de uso capião que paga. Certo? As outras também não pagam. Nas outras escrituras, como regra, que constituam direitos, transmitam direitos com valor econômico, se paga o FRJ, na razão de 0,3%. Menciona isso na escritura? Menciona. A questão de mencionar isso na escritura é obrigatório, apresentar antes e mencionar o pagamento na escritura. Se não me engano, no Paraná é depois também. Não precisa mencionar na escritura, você só junta o comprovante com a escritura para registrar. Tá? Aqui tem que mencionar tanto os impostos quanto o FRJ tem que mencionar na escritura o pagamento. Os dados do pagamento, comprovante do pagamento. FRJ 0,3% a partir de 21.300, que é o valor desse ano. Atos abaixo disso não pagam FRJ. Certo? O FRJ tem um teto desse ano por ato, se não me engano está 710. Tá? Este ano. Né? Cuidem, é por ato. Vocês vão ver escrituras, pode ser que vai dar lá 3, 4 mil de FRJ. Porque somando os vários atos da escritura, chegou a esse valor. Tá? Vamos lá, uma compra e venda de 2 imóveis. Vai incidir FRJ sobre cada um dos imóveis, não é o total. Diferença. Isso é importante, que aqui é tanto para os emolumentos quanto para o FRJ, em Santa Catarina. A gente cobra o valor integral sobre o de maior valor. Então, imagina, sei lá, são 2 terrenos, um de 100 e um de 80. Vai cobrar lá 0,3% do de 100, né, deu R$300. No de 80, vai reduzir para 2/3 o valor do FRJ. Não vai pagar integral sobre todos os bens. Então, no bem de 80 mil, né, você vai fazer vezes 0,3% e ver 2/3 daquele valor para pagar. Não vai pagar cheio.
Até tem gente que prefere usar a alíquota então de 0,2, que dá na mesma, mas por lei saibam que é 2/3, né? Que não vai cair o cálculo para vocês fazerem, né? Então, integral sobre o ato de maior valor, sobre o bem de maior valor, né? E 2/3 dos bens de menor valor. Tá? Para os dois. Para os dois. Tá? Então, a escritura de compra e venda de 2 imóveis vai cobrar emolumentos dos 2 imóveis, cheio do de maior valor, ou se os dois são iguais, tanto faz, qualquer um. Né? E o outro, 2/3. Não é 2/3 do valor do bem. Cuidem. Você faz o cálculo de 0,3 e aí vê quanto dá 2/3 daquele 0,3 que você já fez. Por exemplo, se você pegar um imóvel que dá mais de 710, 710 é o teto. 2/3 de 710. Certo? E assim sucessivamente, dependendo de quantos atos, imóveis, enfim, tem ali no seu inventário. No caso da incorporação imobiliária, vai ser então... Na incorporação imobiliária, não vai ser por unidade, a não ser que tenha atribuição de propriedade. Tá? Aqui eles, no manual do FRJ, é até interessante vocês lerem, não está no edital, mas até talvez torne até mais claro do que a lei do FRJ, que é o manual do FRJ. Joguem lá no Google, manual do FRJ de Santa Catarina, vai aparecer lá. Eles dizem que instituição de condomínio, incorporação pura, não paga. E a pura, eles entendem que é aquela que não tem atribuição de propriedade, que não se divide, né, as unidades entre as partes. Se tiver atribuição, aí pagaria por cada unidade. Certo? Então, o FRJ e os impostos têm que ser pagos antes da lavratura da escritura. Aqui em Santa Catarina a gente tem bastante, tá? Então é até interessante, vocês sabem, só pois já viram, que é a questão do laudêmio. Laudêmio também se paga antes, se for o caso. Aqui em Santa Catarina a gente tem bastante imóveis de marinha. Tá? A gente tem uma zona litorânea, né? Então aqui no litoral a gente vai ter bastante imóveis de marinha. Inclusive na última prova de Santa Catarina, a segunda fase era um inventário bem grande, né? E um dos bens era um imóvel de marinha, né? Para fazer a transmissão disso. Então, se for o caso de pagar laudêmio, tem que ter o pagamento anterior à escritura também. Percebam ali no 802.1, na escritura pública relativa a imóveis, se for o caso, far-se-á menção ao pagamento do imposto de transmissão ou a exoneração pela autoridade fazendária nos casos de imunidade, isenção ou não incidência. Pelo nosso Código de Normas, você não pode interpretar sozinho, por exemplo, e entender que é caso de imunidade. Depende da autoridade fazendária manifestar, assim, é imunidade, não paga. Né? Então, porque tem circunstâncias que lá, da transmissão do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, para a transmissão de capital, seja lá o que for. Né? Você poderia olhar a Constituição e talvez você mesmo, né, ver se incide ou não imposto. Mas a gente precisa que a autoridade fazendária diga isso. O município diga, não tem imposto nesse caso. Lá no caso de TCMD, é uma doação para o município. Que lá faz a declaração de TCMD para que diga que não tem TCMD para o município. Tá? Não basta o seu auto-reconhecimento sobre isso. Certo? A gente não tem outros fundos em Santa Catarina. O FRJ é o único. Tá? Então, não temos outras contribuições que devemos fazer repasses eventualmente.
que a gente tem, que a gente vai ver lá para frente, é a questão do selo. Tá? O selo a gente compra, né, mas a gente compra previamente. Então, não é que a gente repassa, a gente já comprou. Então, a gente é indenizado pelo que a gente já pagou. Né? Ao contrário de quem estudou agora recentemente para o Rio Grande do Sul, que pagava depois. Né? Você usava a cota de selos e aí vinha a conta para você pagar.